estou colocando as pessoas ainda para dentro, peço a vocês um pouquinho mais de paciência. Vamos lá. Nosso capítulo é médico e espiritual. Agora André Luiz, ele já passou o período da prece, ele agora já passou uma noite lá, e é isso que a gente vai ver, uma coisa muito interessante. André Luiz, ele teve um sono profundo, reparador, e ele narra isso aí logo nos primeiros parágrafos, né, desse capítulo de número 4. E aí talvez seja uma pergunta que vocês talvez tenham feito, como, né, por quê, qual a razão da gente ter que repousar no mundo espiritual? Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês lembrassem é que essa colônia espiritual é uma colônia de transição. Por ser uma colônia de transição, nós estamos muito próximos à vida material, à vida daqui da dimensão material. E também, por uma outra questão, pela questão também da nossa densidade do perispírito, que a gente não pode negligenciar isso, gente. Só um minuto que eu estou me enrolando aqui. Estou tentando botar um pouco para dentro, mas eu não sei se eu consegui colocar todo mundo. Eu acho que não. Peço desculpas, tá? A densidade do perispírito. A densidade do perispírito, se ele é mais grosseiro, mais material e menos material, vai guardar uma relação com a evolução espiritual da pessoa. Então, quanto menos evoluído é o espírito, mais denso vai ser o seu perispírito. E quanto mais denso é o nosso perispírito, mais necessidades próximas do mundo material, viram a questão da fome, que o André Luiz relatou, mas também vai ter a questão da necessidade da preparação. Tá picotando, Ani. Evolução, ele ressente muito as necessidades ainda da vida material. Então, por isso que André Luiz, ele precisou. E também, uma outra questão que a gente não pode de jeito nenhum esquecer, que André Luiz, ele desencarnou com uma enfermidade degenerativa muito agressiva. Ele desencarnou com a questão do câncer. Então, ele já desencarnou enfraquecido fisicamente. É claro que isso consumiu muito o seu fluido vital, fazendo com que ele, é óbvio, né, desencarnasse antes do momento. Então, ele ainda chega lá no mundo espiritual com todas essas sensações do mundo, do corpo físico que ele ainda traz. Então, a gente não pode esquecer que também está vinculado a essa questão. Ele ainda está preso às sensações que ele levou do plano material para o plano espiritual. Tem uma pessoa aqui no chat que está me falando que a nossa aula está picotando. Eu não sei se é para todo mundo. Eu não sei se é devido a problema nesse meu computador aqui, que ele é muito velho. Agora melhorou um pouco. Estava picotando, mas agora melhorou. Agora melhorou. Tomara que pare. É porque esse computador, ele é muito velho, ele não aguenta uma porção de coisa ligada. Ele está com uma porção de coisa ligada. Então, vamos ver. Vamos tentar seguir. Então, uma das coisas, essa sensação, essa percepção que ele levou para o mundo espiritual. E também a questão da densidade do perispírito dele, que ele, por ter ainda um perispírito mais voltado para o planeta Terra, que guarda mais relação com as questões materiais, ele sente
essas questões de cansaço também. Além do que a gente já teve a oportunidade de ver, fome, sede, que a gente teve a oportunidade também de vir. Então, essa é uma das razões pela qual o André Luiz precisou ter esse sono reparador. Tá? Vamos lá. Vamos seguir. Eu disse para vocês que nós somos espíritos da categoria de imperfeitos. Então, conforme esse slide aí que vocês podem visualizar, vocês vão ver que na categoria que a gente está de espíritos imperfeitos, existe uma grande predominância da matéria. Isso vai ao encontro do que eu falei para vocês, do nosso perispírito ainda ser grosseiro. E também, isso também vai estar mostrando para a gente que nós ainda estamos muito influenciados pelo mundo material. Por quê? Porque ainda predomina as questões materiais na nossa vida. Então, essa é mais uma questão que nós podemos abordar para explicar a questão do André Luiz se sentir cansado e precisar de um sono reparador. Ok? Eu acho que foi para todo mundo. Eu espero que não esteja ainda muito picotado. Vocês vão me perdoar, mas eu não vou ter como olhar chat, porque se eu olhar o chat, eu fico aqui com pouco sinal que eu já notei. Tá? Então, eu vou pedir desculpas a vocês. Se vocês tiverem que fazer perguntas, vocês liguem o microfone de vocês, ainda que vocês não queiram habilitar a câmera, e façam as perguntas, por gentileza. Tá bom? Vamos seguir, então. Posso seguir? Tá tudo bem aí? Porque vocês estão conseguindo me ouvir? Tranquilo? Tá ok. Beleza, então eu vou seguir, tá? Vou dar seguimento. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me dão um toque. Bom, aí o André Luiz, ele vai relatar pra gente, ele tentou levantar-se, né, para ele poder observar toda a paisagem, o local onde ele estava e tudo mais. Só que ele observou que ele não conseguiu. Ele só conseguiria se ele tivesse a cooperação magnética do enfermeiro. Então, a gente vai ver que no mundo espiritual, nós também vamos nos utilizar do passe magnético. Aliás, isso foi muito abordado nas obras de André Luiz. Nós vamos ter essa notícia pelas obras de André Luiz. Lá também se usa o passe magnético. Só que neste caso aqui, em especial, são fluidos espirituais. Não é como o que a gente aplica aqui na nossa câmara de passe quando a gente está na casa espírita, que é o passe misto, que é parte dos nossos fluidos, que são os fluidos vitais que nós temos, o nosso fluido vital, e parte é da espiritualidade com seu fluido espiritual. Não, lá na espiritualidade, o passe que vai ser aplicado é puramente com as energias da atmosfera, da dimensão do mundo espiritual. E ele sente a necessidade de uma cooperação magnética para ele poder se refazer, tá? Então, eu só estou relembrando a vocês que também o passe, ele é administrado na espiritualidade com relação aos espíritos que se encontram necessitados. Porque nós já sabíamos com Kardec que os espíritos na espiritualidade podiam aplicar passe na gente. A gente poderia receber só um passe espiritual. Nós sabemos disso quando fizemos o nosso curso de passe. Então, a gente sabe que a gente pode receber passe da espiritualidade. Até dormindo ou até em casa, a gente pode receber um passe da espiritualidade. O que a gente não sabia até então, na época de Kardec, é que poderia ser aplicado passe de espírito desencarnado para espírito desencarnado. Isso a gente teve notícias justamente com as obras de André Luiz. Então, é aplicado o passe espiritual que vai alterar o campo celular. Mas o campo celular, aqui, a gente vai ter que transcrever ou entender que não é o campo celular do corpo físico, porque ele não tem mais, mas sim o campo celular do perispírito.
que também é composto por células espirituais. Quem quiser saber mais sobre isso, vai ter que ler não só os domínios da mediunidade, mas ler também Evolução em Dois Mundos, que a gente vai ver que o nosso perispírito, ele vai ter os nossos órgãos, ele vai ter tudo que tem nesse corpo físico aqui. Então ele é composto por células também, mas não essas células que nós temos físicas, mas por células que são formadas pelos fluidos espirituais, né? Porque o perispírito é o produto mais importante do fluido cósmico universal. Então, é uma outra composição, é de uma outra forma, ok? Então, ele sentiu que ele necessitava receber um passe para ele poder se recompor, para poder se reestruturar e, por conseguinte, então, ele sair depois e poder ver toda essa maravilha. Eu só coloquei aqui o mecanismo do passe para a gente entender que tudo ocorre no campo da nossa mente. Nós todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, tanto encarnados quanto desencarnados. Tudo está mergulhado no fluido cósmico universal. Mas sabemos que o que não é espírito nem Deus é fluido cósmico universal. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Os planetas estão imersos no fluido cósmico universal. Os planetas são feitos de fluido cósmico universal e, ao mesmo tempo, estão imersos nesse fluido cósmico universal. Claro que é um fluido numa densidade, numa constituição, num estado diferenciado. Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, mas ele está num estado quintessenciado. Já os planetas e o nosso corpo físico é matéria tangível, é diferente isso. Mas todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E nós sabemos que através da vontade, ela promove uma impulsão. E através do pensamento, que ele é um veículo, nós não só podemos, pelo nosso pensamento, emitir irradiações, emitir pensamentos para pessoas que nós sabemos que estão enfermas e necessitadas, mas nós também podemos, através do pensamento, oração, nós podemos captar as boas energias que estão ao nosso redor. E, por conseguinte, nós poderemos absorver as energias salutares que estão ao nosso redor. Mas isso aí, para nós aí, realizarmos isso com facilidade, nós vamos precisar exercitar essa nossa vontade, disciplinar os nossos pensamentos, ok? Se tiverem alguma dúvida, gente, vocês vão fazendo, tá? Eu coloquei aqui o fluido cósmico universal, que nós estamos imersos dentro dele, e que através da vontade, que é a impulsão, e do pensamento, que é o veículo, que nós podemos nos comunicar. É assim que o nosso pensamento, que é uma onda, ele pode caminhar em longas distâncias pelo universo. Nós poderíamos estar aqui e emitirmos, se nós tivermos, é claro, né, uma vontade poderosa, nós podemos emitir os nossos pensamentos em direção daqueles que estão até em outra galáxia. Mas para isso a gente tem que ter uma forte vontade, a gente tem que ter uma disciplina de pensamentos. Isso não é muito a nossa questão. Nós ainda não temos toda essa força de vontade que iria proporcionar a impulsionar os nossos pensamentos a ponto de nós conseguirmos nos comunicarmos ou emitirmos bons pensamentos para uma pessoa que estivesse numa outra galáxia, por exemplo, ou num outro planeta. Mas nós temos esse potencial em latência dentro de nós, porque o pensamento ele vai ser transmitido, ele vai ser propagado através do fluido cósmico universal. Ok? Ficou para todo mundo? Então, André Luiz, ele necessitou de um passe espiritual. E aí é que a gente vai continuar vendo as questões do André Luiz. Bom, aí o Clarencio já estava lá com ele e com mais um médico espiritual. Vocês sabem que eu sou péssima de nome, e aí botei aí em cima o irmão Henrique de Luna, que é um médico que presta serviço de assistência médica na colônia espiritual Nosso Lar. E eles estão, então, agora, naquele instante, avaliando
o André Luiz. E aí, então, o Henrique de Luna lamenta pelo André Luiz ele ter desencarnado como um suicida. Que o André Luiz, mais uma vez, não gosta de ouvir isso. Essa nota aqui que eu coloquei para vocês, nas Pegadas do Mestre, é um livro. Vinícius é um pseudônimo. E tem um capítulo lá desse livro, Nas Pegadas do Mestre, que é chamado de O Lento Suicídio. Ele vai ao encontro daquilo que a gente já falou em outras aulas. Muitas vezes nós poderemos nos tornar, através do nosso comportamento, nós poderemos nos tornar um suicida inconsciente. Então, aqui é mais uma fonte bibliográfica para vocês que quiserem ler ou ter mais um subsídio bibliográfico para comprovar essa fala, essa colocação que está narrada no livro O Nosso Lar. Então, ali, o Vinícius, que é um pseudônimo, eu esqueci o nome dele, é Sofia Camargo. Se alguém lembrar aí, pode falar. Eu agora não estou lembrando o nome dele. É uma pessoa encarnada, quer dizer, já está desencarnado hoje, né? Mas na época era uma pessoa que apenas escreveu alguns livros e utilizou-se de pseudônimo. O pseudônimo dele era Vinícius. E aí o Vinícius ele coloca assim: é assim que os epicuristas, né, aqueles que vivem segundo a filosofia de Epicuro, né, que vivem que vê a vida tendo como finalidade a busca do prazer material, e ele fala então, é assim que os epicuristas, que é uma corrente filosófica que vive em função do prazer material, preocupando-se de um modo exclusivo com a satisfação dos sentidos, com o gozo material da existência, acabam por perder a vida, esgotando-se neciamente, né, por ignorância, né, numa sucessão ininterrupta de deleites animalizados. As noites de contínuas vigílias... Oi? É Pedro de Camargo. Isso mesmo, Pedro de Camargo. Obrigado, Sônia, isso mesmo, estava tentando lembrar. Era uma pessoa encarnada, hoje já é desencarnada, mas ele escreveu uma série de livros utilizando o pseudônimo de Vinícius, ok? Mas é o Pedro de Camargo. E é lá, então, nessa obra dele, muito interessante, as obras dele são todas muito boas, vale a pena quem gostar ler. Então ele coloca assim: as noites de contínuas vigílias que se passam nos teatros, clubes e cafés, a incontinência, o álcool, o fumo, a intemperança, olha a intemperança aí, a moda e a tensão nervosa, constantemente reclamadas pelo utilitarismo ganancioso, constituem, no seu conjunto, as causas determinantes dessa senilidade doentia e dessa decrepitude prematura que são o panágio desta geração. Então, ali nesse capítulo, ele vai falar que essas pessoas que vivem dessa maneira, elas estão inseridas dentro de um processo de suicídio inconsciente. Elas acham que não, mas elas estão nas noitadas em que elas deixam de descansar para refazer as energias físicas, vivendo em função de uma vida desregrada, tanto alimentar quanto sem sono, sem noites dormidas, inseridas com álcool, com fumo e etc. e tal. Isso tudo vai consumindo em excesso o nosso fluido vital e desnecessariamente, fazendo com que então a gente desencarne antes do momento previsto. Então, esse também foi o caso do André Luiz, que ficou ofendido por mais uma vez chamarem ele de suicida. E aí, então, né, que a gente vê, ele coloca assim: creio, haja engano, asseverei melindrado, quer dizer, ele já estava melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Então, a gente vai ver ali que ele fica melindrado, porque o ego, ele é ofensor e é passível de ofensas. O ego, a nossa consciência que ainda é egóica, a gente, por ter como consequência a consciência egóica, o orgulho, o egoísmo, a gente fica ofendido se alguém falar alguma coisa a nosso respeito que não esteja de conformidade com aquilo que a gente acha que somos na realidade. Então, André Luiz, ele fica
profundamente melindrado. Poxa, claro que eu não sou suicida. Eu fiz de tudo para manter a minha vida. Quer dizer, ele fez de tudo para, no hospital, na casa de saúde, recuperar a vida dele. Mas ele não refletiu durante a vida dele o que ele estava fazendo que poderia fazer com que este corpo se desgastasse antes do tempo previsto. Então, o André Luiz, ele fica melindrado. O melindre é próprio ainda do predomínio da consciência egóica. O homem do mundo de regeneração, ele caminha para sair dessa consciência egóica, ele caminha na direção do self. Por isso que nós temos tantas obras da Joana de Ângeles, intitulada Série Psicológica, que vai trabalhar com essas questões da consciência egóica para que nós possamos sair das armadilhas do ego, que são inúmeras. O ego tem várias armadilhas, tentando nos prender, nos fazendo presas de nós mesmos. E, com isso, nós, não nos libertando da consciência egóica, nós ficamos presos aos ciclos reencarnatórios de dor. Porque o ego, ele não permite com que ele seja ofendido. O ego, a pessoa muito egóica, ela acha que ninguém pode falar nada a respeito dela que não seja elogios. Ela não aceita nenhum tipo de verdade. Nada que vá na contramão, que faça com que ela se autoconheça e que saia desses mecanismos sabotadores dessa consciência egóica. Um dia nós teremos a oportunidade, aqui nessa aula, de falarmos um pouquinho mais sobre a consciência egóica. Né? Então a gente vai... Oi, pode falar. Leida, só assim, lembrando aqui do livro Missionários da Luz, no capítulo 3, fala sobre o desenvolvimento mediúnico e dá a característica de algumas pessoas que estão ali para trabalhar nessa reunião. E aí, André Luiz avalia, isso aí é apenas um tópico a mais para a gente acrescentar aí no que você está falando, acredito eu. O André Luiz avalia os médiums que ali estavam para trabalhar. Um deles era alcoólatra, e aí mostrou especificamente isso aí que você falou, inclusive até as transformações, acrescentando, das moléculas celulares que vêm atrapalhar e que vem, aí fala que ele é um suicida indireto também. Então tem muitas informações no capítulo 3 sobre algumas características de pessoas raivosas que estão para trabalhar na mediúnica, de pessoas ligadas também ao sexo, a excesso de alimentação. Então tem essas informações de um suicida indireto. Quem tiver interesse, capítulo 3 do livro Missionários da Luz. Apenas uma observação aí que eu vi e que eu achei interessante. É bem lembrado, porque nós que estamos aqui encarnados, nós precisamos ir trabalhando o autoconhecimento para a gente se libertar dessa questão da consciência egóica. A consciência egóica, ela nos mantém presos ao orgulho e egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade. Porque a consciência egóica, ela nos coloca num patamar de superioridade falsa. Então a gente se julga mais importante do que a gente é. Com isso a gente acaba não vendo os nossos vícios, as nossas imperfeições, porque o orgulhoso, a pessoa muito orgulhosa, ela não se permite observar os seus erros. Ela fica sempre se achando que ela está acima do bem e do mal. E ela não erra. Quem erra são as outras pessoas. A pessoa muito orgulhosa, ela sempre acha que são os outros, ou as circunstâncias ao redor dela, que não permitem, ou que promovem a infelicidade dela. Então, por isso que a série psicológica da Joana de Ângeles trabalha muito com esses conteúdos da consciência egóica. A consciência egóica nos mantém assim, preso ao orgulho e ao egoísmo. O egoísta é aquele que quer tudo só para si, ele só pensa no bem-estar pessoal dele, nas coisas dele. E ele não leva em consideração o próximo, que é irmão dele. Então, a consciência egóica não permite a gente viver o maior mandamento que nosso Senhor Jesus Cristo relembrou há 2000 anos atrás, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque a gente não consegue se amar verdadeiramente com a consciência egóica. A gente acha que sim, mas uma pessoa muito orgulhosa, ela não se permite renovação, e com isso ela acaba que inconscientemente ela trata muito, e também por ela ser
muito egoísta, querer tudo só para ela, ela acaba ficando mergulhada dentro do deserto da sua própria vida. Então, a consciência egóica tem todos esses aspectos. E aí a gente vai ver que o que a Leida falou sobre a questão do suicídio, é verdade isso. A gente tem que, enquanto está aqui, observar qual tem sido a nossa conduta. Temos dormido o suficiente. Eu digo suficiente porque nós temos um corpo físico que nós vamos ter que prestar contas desse corpo físico. E, portanto, esse corpo ele tem que ser preservado, ele tem que ser cuidado também. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 17, lá no final dele tem um item denominado cuidar do corpo e do espírito, pelo Espírito Jorge, que vai falar da importância da gente cuidar das duas coisas com equilíbrio. A pessoa que está dentro dessa corrente filosófica do Epicuro, que é uma materialista, que só está voltada para os prazeres da vida material, ela só cuida do corpo físico. E aí ela não cuida da sua parte espiritual. Ela negligencia essa parte espiritual. Os fanáticos religiosos, eles só cuidam das questões espirituais. E deixam para lá, para trás, o corpo físico como se ele fosse um objeto de tentação e de perdição para a sua vida aqui na Terra. O que não é nada disso. Que a gente sabe que não é a carne que é fraca. Não é o corpo que nos promove os vícios. O corpo não promove vício nenhum. Nós é que temos dentro de nós vícios que precisam ser transmutados. Então, uma pessoa muito fanática, ela acha que ela tem que autoflagelar-se fisicamente, porque ela acha que é o corpo que produz os vícios, mas não é o corpo que produz os vícios. Quem produz os vícios somos nós. Nós é que somos os mantenedores, os produtores dos nossos próprios vícios. Então, o Espírito Jorge, ele fala da importância da gente cuidar tanto do corpo quanto do espírito. Então, a gente que está aqui, a gente já tem que ver tudo me alimentando corretamente, com intervalos entre as refeições. O que eu como tem qualidade, né? Evitar os alcoólicos, evitar o fumo, evitar coisas que possam prejudicar a nossa saúde e nos levar e promover a nosso desencarne antes do tempo previsto. Então, porque isso foi muito o que aconteceu com o André Luiz, e ele está muito melindrado, porque, mais uma vez, já não bastava lá, quando ele estava vagando naquelas regiões mais pesadas do umbral, que chamavam ele de suicida. Agora, esse espírito, de uma forma tão carinhosa, Clarencio e Henrique de Luna, falam a mesma coisa para ele. E aí ele tenta se defender. É próprio do ego tentar se defender. Então, a gente precisa perceber na nossa vida, toda vez que a gente tem uma necessidade muito grande de se defender, isso é egóico. Aí vocês vão falar, a gente não deve se defender? Não. Porque se eu não fiz, tem que me defender de quê? Nada. Não fiz, por que eu tenho que me defender? E se eu fiz, o que eu tenho que fazer? Me conscientizar, me responsabilizar por aquilo que fiz e consertar. Então, não tem que ter defesa, tem que ter postura diante da vida. Então, o ego, ele leva muita gente para uma postura de defesa, que é o que André Luiz está fazendo ali. Ele está se justificando. Eu não sou suicida. Eu tentei lutar por 40 dias lá na casa de saúde pela minha vida. Olha a justificativa dele. Por isso que eu brinco com vocês, quem já está nas minhas aulas há mais tempo, eu digo que quem se justifica não se modifica. Se a gente continuar se justificando, tudo que a gente faz, o ser humano é o único ser que vai se utilizar do argumento da justificativa. A gente não vai ver, por exemplo, um cachorro morder a gente e falar assim, ai, desculpa, eu estava meio descontrolado. Ele mordeu e pronto, acabou. Né? Nós é que ficamos arranjando desculpas. Ah, eu mordi porque hoje eu estava de mau humor, porque a minha vida não está assim, não está assim. Não tem justificativo. O que é errado, e o que é certo, é ponto final. Então, se aquilo que falam a meu respeito diz respeito, eu tenho que corrigir. E se não diz respeito, eu não tenho que me defender de nada, porque eu não fiz aquilo, para que eu tenho que me defender? Por isso que o ego ele é ofensor e passivo de ofensas. Tá? Ele está sempre procurando se defender, porque ele está sempre se justificando, ele não assume, ele é imaturo. A consciência egóica ela foi importante para o despertar da consciência, quando a gente ingressou na dimensão do reino nominal. A gente só consegue ter consciência pelas oposições, pelos opostos, pelos contrastes.
E a consciência egóica, ela faz justamente isso, ela mostra o contraste, ela mostra o eu e o tu. Só que esse eu e o tu ficam separados, ficam extremistas dentro da consciência egóica. Nós temos que caminhar para o self, que vai fazer a união dos extremos. Não é mais eu e tu, agora é nós. Entendeu? O caminho do meio é nós. E é para lá que nós temos que caminhar se a gente quer chegar no mundo de regeneração. Porque enquanto a gente for regido pela consciência egóica, vai haver o eu e o tu. Enquanto houver eu e tu, a gente vai pensar assim, antes eu do que tu. É isso que a gente vai fazer. Enquanto a gente não sair dela e caminhar no caminho do meio, pensando assim, nós. Por que nós temos hoje que usar máscaras? Não é só por nós, mas é pelo outro. Entende? Olha o nós hoje. Nós hoje estamos vivendo uma pandemia que está nos obrigando a conjugar o nós. E nós estamos com uma dificuldade imensa, porque nós não queremos usar máscaras. Nós não queremos fazer isolamento social. Nós não queremos lavar as nossas mãos. Nós não queremos viver o nós. A gente quer viver o eu. Eu quero viver livremente, eu quero viver a minha vida. Mas a pandemia está nos ajudando a fazer a união dos opostos. Nem eu e nem tu, nós. Daqui para frente nós temos que pensar em coletividade, não pensar mais no que é bom só para mim, mas no que é bom para nós. Então, amanhã, quando a gente puder regressar de uma forma mais ostensiva aos trabalhos da casa, como as reuniões mediúnicas, que a gente pense assim, eu vou lá para trabalhar para nós. Então, eu vou regrar a minha alimentação, eu vou regrar os meus pensamentos, que os pensamentos também são venenos, né? Para quê? Para quando eu for trabalhar, eu poder produzir mais, eu poder ajudar mais. Né? Isso é para todo mundo. E aí, né? Eu botei ali os procedimentos mentais. E aí o Henrique de Luna começa a falar. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no capítulo da sífilis. Então, ele não tinha uma vida sexual, provavelmente, regrada. Né? Então, ele começa a mostrar para o André Luiz o procedimento dele, o comportamento dele, o comportamento mental. Que a gente vai ver que mais para frente ele mesmo chega à conclusão de que ele usava uma máscara social. Quando ele estava na sociedade, ele mostrava que ele era um cara legal, que era um pai de família, não sei mais o que, mais o que. Mas, agora no plano espiritual, ele está sendo chamado à atenção. Então, o Henrique de Luna fala que o câncer foi derivado do campo da sífilis. E aí, como é que ele conseguiu a sífilis, né? Nós sabemos que provavelmente ele não tinha uma vida sexual regrada, provavelmente. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Olha aí o nós novamente. Temperança, a pessoa destemperada, ela fica irada, ela fica egóica, ela fica pensando só nela, em se defender, ela fica reativa. Naquele momento, ela está só no eu. Então, nós precisamos voltar, olha, para a gente encontrar esse caminho do meio, nós temos que buscar os princípios da fraternidade e da temperança. Olha aí, novamente, a busca do self, que é o caminho do meio. O ego me leva para os extremos, e eu tenho que buscar o caminho do meio. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Quer dizer, pela temperança, pela falta de temperança dele, provavelmente ele era um homem que ofendia as pessoas. E aí, o que acontecia? As pessoas vibravam mal em relação a ele, ficavam com raiva dele, e ele, por já ter abaixado a sua vibração, ele acabava também captando essas vibrações destruidoras, né? Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Ele pergunta isso para o André Luiz. A ausência do autodomínio, interessante, né? Então, nós temos que ter autodomínio. E é interessante, eu vou frisar aqui essa questão do autodomínio, porque tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que ele trabalha com a questão do autodomínio. Vocês vão falar, nunca vi isso, nenhum capítulo do Evangelho que esteja escrito autodomínio. Realmente não.
é o capítulo de número 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a mamão. Para você poder fazer uma opção e viver para Deus, você tem que ter autodomínio. Porque se eu me entrego à intemperança da cólera, se eu me entrego à cólera, eu estou servindo a Deus ou eu estou servindo a mamão? Eu estou servindo a mamão. Então eu tenho que ter um autodomínio. Entenda, autodomínio não é se conter. Tem gente que acha que tem que se conter. Não. Tem muita gente no mundo caminhando contida e pouca gente resolvida. A gente tem que se resolver. Por que essa questão, esse momento da minha vida em relação ao outro, essa vivência, está desenvolvendo em mim a raiva? Eu tenho que trabalhar isso. Por que eu estou me sentindo contrariada? E trabalhar as minhas contrariedades. O outro só pode me atingir porque eu estou com a minha janela aberta. Senão, se eu tiver com a minha porta e janela fechada, nenhuma pedra de fora poderá me atingir. Então eu preciso avaliar isso. Ah, mas o outro me fez perder a cabeça. Ele não te fez perder a cabeça, ele só te fez ver que você já vive com a cabeça solta por aí. Então ninguém faz a gente perder a cabeça, ninguém coloca cólera dentro da gente que a gente não tenha. Eu não posso perder uma coisa que eu tenho. Paciência é um valor moral. Se eu já adquiri, eu não perco isso, ninguém pode me roubar. Então, se eu estou num momento de impaciência, é porque a paciência ainda está em processo em mim, eu ainda não trabalhei eu não sou uma pessoa paciente ainda, eu não sou um bem-aventurado, brando e pacífico. Eu sou uma criatura colérica ainda, e tenho que assumir a minha cólera até para poder trabalhar as questões dentro de mim. Não é o outro que me promove cólera ou me dá cólera. É a cólera que está em mim e uma atitude do outro faz ela vir à tona, mas ela está lá. Por isso que a gente não pode se conter, a gente tem que trabalhar. Pessoas contidas, tem um mundo de pessoas contidas. A gente convive com um monte de gente contida, mas poucas pessoas transformadas e resolvidas. Então, nada de ser contido, mas passe a ser agora uma pessoa transformada e resolvida. Por que esse momento está me dando cólera? Então, o capítulo que vai trabalhar do Evangelho, a questão do autodomínio, é o capítulo 16, bem-aventurado, você pode servir a Deus e a mamão. Então, ele coloca aqui o Henrique de Luna. A ausência... Oi? Sim. E ele vê isso tudo pelo perispírito dele, né? Ele está fazendo a leitura do perispírito. Vocês estão vendo que o Henrique de Luna está olhando a zona intestinal dele, mas que intestino? Ele não tem mais corpo, é isso que eu falei para vocês. Tem células e órgãos no corpo perispiritual, porque o perispírito ele é o modelo, ele é o molde do nosso corpo físico. E aí o Henrique de Luna está fazendo a leitura pelo perispírito dele, que está cheio de marcas dos desregramentos da vida dele. Então ali no nosso perispírito não tem como a gente tentar passar um currículo por debaixo da mesa, não tem não, meu amigo. O seu currículo está falho. Aquilo ali é um espelho que mostra quem nós somos. A gente aqui embaixo bota a máscara e oculta quem nós somos na realidade. Mas lá em cima não tem como não, gente. Não tem como não. Lá em cima vocês estão vendo que é transparente, né? Então ele coloca a ausência do autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes. Olha aí, de novo. Ele devia ser uma pessoa grosseira, arrogante. Aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes inferiores. O que acontecia? Ele, por ser arrogante e destemperado, ele caía a vibração dele. E aí que ele fazia sintonia com quem? Com espíritos que vibravam na mesma sintonia que ele. Olha só, a gente vive cercado por espíritos que trazem as mesmas vibrações que a gente. Eu sei que tem gente que quando a gente fala assim, você está obsidiado, mas é porque você tem sintonia com o seu obsessor. Já teve gente que quase me deu um murro na cara. Como você acha que eu tenho afinidade com o meu obsessor? Eu falei assim, não, você não tem simpatia. Ninguém vai ter simpatia por alguém que persegue. Mas a afinidade é moral, por isso que existe a obsessão. Afinidade moral. Tem alguma coisa em você que está muito gritante, que faz uma vibração, que faz uma ressonância, que faz uma ligação com o obsessor, com o espírito inferior. Então, para a gente se libertar das nossas obsessões, a gente tem que olhar no nosso mundo interno e trabalhar as nossas imperfeições, que são as janelas abertas.
Então, ali com o André Luiz estava acontecendo a mesma coisa. Cada vez que ele se perdia a cabeça, né, que ele ficava destemperado, e a cólera tomava posse dele, ele não só desequilibrava o corpo físico dele, mas ele ainda fazia, né, sintonia com espíritos inferiores, tanto quanto ele. E ele coloca, tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. E aí ele está explicando. Isso, André Luiz, isso é um suicídio inconsciente. Está explicando, ele está levando através do caminho da lógica, ele está mostrando para ele que o procedimento mental do André Luiz, enquanto encarnado, não foi bom. O que ajudou e muito a ele chegar aonde ele chegou. Isso é um alerta para o André Luiz e isso é um alerta para todos nós também, o que nós estamos fazendo na nossa vida. Como eu disse para vocês, em seguida estudado dessa forma. Eu vou pedir a vocês, quem puder, se eu puder seguir mais um pouquinho, nós estamos, já são 7h24. Se vocês puderem ter um pouquinho mais de paciência, a gente puder um pouco mais à frente, quem puder fica, quem não puder, eu entendo que tenha que sair, aí depois vocês escutem a aula. Mas eu gostaria de dar essa aula até o final. Eu sei que o problema foi no meu computador, vocês não têm culpa nenhuma disso, mas quem puder ficar, fica. Quem não puder, eu compreendo que as pessoas têm os seus compromissos já. Mas hoje, infelizmente, ocorreu uma intercorrência. Nós estamos vendo que, conforme a própria Márcia lembrou, na questão do perispírito, o Henrique de Luna estava avaliando, né, os órgãos perispirituais do André Luiz, estava falando da vivência dele aqui na Terra, como é que foi. Então, o perispírito dele estava cheio de marcas do comportamento dele, antifraternal, anti-amoroso, ou seja, totalmente, em muitos momentos, totalmente fora da direção das leis de Deus. Estava na contramão das leis de Deus. Era um comportamento equivocado, anticaridoso, anti-amoroso, antifraternista, etc. E tal. Isso é bom a gente avaliar o quanto esses vícios que nós ainda carregamos, porque todos nós temos, isso aqui não posso dizer que todos vocês têm, mas uma grande maioria de nós temos, eu posso falar por mim, né? Por vocês eu não posso, mas a grande maioria de nós tem. Os nossos vícios, se eles não forem transformados, se eles não forem trabalhados através do processo do autoconhecimento e da reforma íntima, porque não adianta só a gente ficar lá se autoconhecendo e se justificando, né? Não, a gente tem que se autoconhecer e ir promovendo a transformação dos nossos vícios em virtudes. Esses vícios, eles vão promover marcas no nosso perispírito. E foi trabalhada essa questão por um contemporâneo de Kardec no livro Evolução Anímica, capítulo 4, que ele trabalhou com uma teoria de como é que nós fazíamos as nossas marcas e memórias no perispírito. Importante lembrar que as memórias dizem respeito às nossas bagagens, aos nossos conhecimentos. Mas as marcas que nós fazemos no nosso perispírito, elas estão relacionadas aos nossos vícios. A memória ela é importante, nós temos tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui, é importante que fique armazenado para nos servir posteriormente. Até mesmo os erros fiquem lá armazenados para nos ensinar o que nós não devemos fazer de novo. Então, as memórias estão relacionadas às questões das nossas experiências aqui na Terra, ao nosso aprendizado. E as marcas, elas estão relacionadas às nossas infrações das leis divinas. Então, ele dá uma proposta para... Ele dá uma teoria para mostrar como possivelmente as marcas e memórias são impressas no nosso perispírito. Então, ele vai se utilizar de duas forças, né, de duas grandezas da física. Uma é a intensidade e a outra a duração. Eu não vou ler, mas eu posso passar esse material para vocês. Mas a intensidade... vocês imaginem um trauma, por exemplo, tem uma intensidade imensa. É uma coisa que guarda uma energia muito grande. É algo assim violento. Então, tudo que é muito vai marcar o nosso perispírito. E quanto à duração?
é tudo aquilo que é repetido sutilmente na nossa vida. Lembre-se de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é duração, né? São coisas assim, às vezes, que são sutis, são pequenos vícios, mas que se são repetidos constantemente na nossa vida, né? Eles estão ali em largo período, pela duração deles, eles vão marcando o nosso perispírito também. Então, nós podemos marcar o nosso perispírito, por exemplo, um surto de cólera. Isso é intensidade ou duração? Isso é intensidade. A cólera tem uma intensidade vibracional imensa. Então, imagina, cada momento de surto de cólera que a gente tem, o que o André Luiz teve, nós estamos imprimindo uma marca no nosso perispírito. E cada vez que a gente tem pequenos até vícios, mas que são repetidos na nossa vida, de forma contínua, mais sutil, a gente está, através do processo da duração, nós também estamos promovendo marcas no nosso perispírito. Então, não sei se eu estou me fazendo entender para todos, mas se eu não tiver, vocês me cutuquem aí. É para a gente observar, que a gente fala assim, é o fulano de tal que tem uma vida muito intensa, noitada, come muito, fuma muito, faz não sei o que muito. Esse que está marcando o seu perispírito, não. Às vezes são aquelas nossas pequenas teimosias do dia a dia, que a gente não quer, porque não quer mudar, né, por questões de opinião, que vão marcando sutilmente o nosso perispírito. Que são padrões de comportamentos repetitivos. São sutis, mas são padrões de comportamentos repetitivos. E que são nocivos. E que a gente precisa se libertar disso, que isso vai marcando o nosso perispírito. Então, eu trouxe aí, mais outras vezes, eu vou trazer essa mesma abordagem do Gabriel Delany, eu vou abordando isso de outra forma. Mas o Gabriel Delany, ele deu essa teoria, utilizando essas duas grandezas da física, para mostrar como nós podemos ir marcando o nosso perispírito, através de intensidade e duração. Então, pensa assim, intensidade, um surto de cólera, por exemplo, uma emoção muito forte, uma decepção, um desgosto, enfim, é por aí afora. E outra duração, são aquelas pequenas vicissitudes que a gente vai tendo, mas que por a gente não corrigi-las, a gente vai repetindo, então elas vão marcando o nosso perispírito lentamente, que é a duração. Lembre-se sempre de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E assim são os nossos comportamentos. E assim provavelmente foi o André Luiz, e assim é também a grande maioria de nós, que ainda somos espíritos imperfeitos, aos que são, né? E aí aqui eu fui buscar uma casadinha no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, falando sobre a questão do suicídio, que é 952. Comete suicídio um homem que parece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas, né? É o desculpismo, né? Será que aquilo que você não está dominando, que você não consegue resistir, poderia apressar o seu fim? Não tem desculpas, né? A resposta é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescida do esquecimento de Deus. Quer dizer, os espíritos pegaram pesado, né? Não só a falta de coragem para resistir às paixões que estão na nossa vida, porque não há mal irresistível, não há vício irresistível. Nós só somos testados aqui na Terra por coisas que nós temos condições de responder, porque Deus não dá prova maior do que nós podemos suportar em nossos ombros. Então, se nós estamos ali vivendo uma situação, a gente não pode falar assim, é porque isso aqui é um vício, é uma prova maior do que as minhas forças. Não, a gente não está vivendo nada maior do que as nossas forças. Não há vicissitudes irresistíveis. Não é isso. As obras de Kardec falam isso. Não há essa situação na nossa vida. Aquilo que nós estamos vivendo, apesar de que muitas vezes a gente tem dificuldade de vencer e de deixar de ser levado por aquela situação, mas, apesar de toda essa dificuldade, se está no nosso caminho, é porque nós temos condições de resistir e sair daquela situação. Nós não estamos vivendo nenhuma provação que seja impossível de ser vivida. Então, isso que nós precisamos relembrar, e por isso que eu botei aí essa questão do Livro dos Espíritos. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não consigo vencer essa tentação.
Ora, meu amigo, se essa tentação está na sua vida, é porque você tem condições. Se não tivesse, Deus não colocaria, não. Porque ele já sabia que você iria cair. Eni, Sim. a gente está vendo essa questão em relação ao suicídio. Existe o mesmo aspecto em relação ao homicídio? Vou explicar a pergunta. Quando você cuida de alguém que não pode responder por si mesmo. Ficou picado, eu te perdi. Cuida de alguém que não pode cuidar de si mesmo. Continua o raciocínio, está picado. Isso, aí vamos supor. Você sabe que doce não faz bem, mas aquela pessoa ama doce e você deixa a pessoa comer o doce. Então, seria também uma espécie de homicídio? Sim, você está sendo um facilitador, né? Que são o caso daqueles quilos mortais, que quem já viu esses programas na televisão, esses documentários, a pessoa, quando ela está obesa demais sobre uma cama, ela não tem mais como comprar hambúrguer, comprar nada. Mas ela tem os facilitadores, que são as pessoas que vão lá, compram e trazem para ela comer, aquela montoeira que ela pede. Eu quero 3, 4, 5 hambúrguer, com não sei quantos pacotes de batata. Então, você está sendo um facilitador desse processo. Então, você vai responder por isso também. Você poderia dizer, não, olha, eu te amo muito, e eu não vou comprar, eu não vou te dar isso, porque eu sei que isso é teu filho. Se a pessoa quiser ficar zangada com você, antes assim. Um dia, quando ela tiver a consciência desperta, ela vai te agradecer muito por não ter abreviado a vida dela antes do tempo. Então, também serve para esses casos aí. Tá? A gente tem como dizer não. Só que para isso a gente precisa dessa resposta aí, que os espíritos é que colocaram. Nos falta a coragem. Então, a gente tem que fortalecer a nossa coragem. A gente tem que ser mais posicionado. Lembra que Jesus disse sim, sim, não, não? Então, o que está faltando hoje na humanidade é nós nos posicionarmos mais diante das coisas erradas da sociedade. A gente tem que se posicionar em todos os sentidos, naqueles que vivem conosco, na sociedade. Não é ser violento, eu não estou fazendo um convite a vocês a serem violentos. Eu estou falando que a gente tem que ser posicionado. Ser posicionado não é ser violento. É você ter uma postura e seguir através daquela postura. É isso que está faltando a gente na sociedade. Tá? Eni, eu vejo também que depende da percepção da consciência da pessoa, né? Porque muitas das vezes você explica carinhosamente, fala, você vê que a pessoa está indo para um caminho que está ficando doente, mas é difícil. Então é um momento da pessoa também, a gente tem que ter a paciência e se quiser dar continuidade a um auxílio no futuro, a gente também tem que se preparar, né, para poder entender que o momento da pessoa não é agora, mas que daqui a um tempo, de acordo com a vontade dela, acredito que ela conseguirá se observar e melhorar a conduta, evitando danos maiores, tanto ao corpo, bem como também para o seu espírito. Lembrando que paciência não é conivência. Porque muita gente confunde paciência com um mal-estar. Isso não é a mesma coisa. Tá? Paciência é posicionamento e seguir em frente. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque muita gente acha que ser paciente é ser conivente. Sim. Não é não, tá? Vou deixar essa pergunta 957 para vocês lerem, de curiosidade. Aí, eu vou seguir. Desculpa os slides ficarem errados, porque não foram feitos nesse próprio computador, né? Das ocupações e missões dos espíritos. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando os patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida às meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa dos excessos de alimentações e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe as simples energias essenciais, como vê o suicídio é incontestável. Por que eu coloquei isso ali? André Luiz era médico, né? Então é muito bonito a gente que é da área de saúde falar assim para a pessoa, olha,
você tem que beber por dia 2 litros de água, você não bebe um copo. Mas é bonito a gente falar isso, né? É bonito, é poético. Mas, aliado àquilo que a gente fala, a gente tem que viver. Então, André Luiz tinha conhecimento de câncer. E foi dado a ele a oportunidade de ser médico, não para ele ter uma titulação de poder e destaque na sociedade, mas para que ele fosse verdadeiramente útil, que ele fosse um educador da um médico é um educador de almas também, se a gente for pensar. Porque ele está ensinando o seu paciente a respeitar esse corpo físico, que um dia nós teremos que prestar a nossa conta. Então, entenda, as funções que nós exercemos aqui na Terra, elas têm responsabilidades. Às vezes a gente acha que é só uma questão social. Né? Eu estou na área de saúde, então só poder de destaque, eu estou na área não sei do que, poder de destaque. Não, não é para isso. A gente tem responsabilidade em cada lugar que a gente ocupar nessa sociedade. Ok? E André Luiz esqueceu dessa responsabilidade que todos nós temos. As ocupações que nós temos pelas nossas profissões, que são as nossas tarefas, nós responderemos pelas negligências das nossas tarefas. Então, ele, como médico, ele sabia que o quanto que os excessos de alimento faziam mal, o quanto que as bebidas alcoólicas faziam mal. Então, ele não estava ali de gaiato no navio, né? E aí, finalmente, as máscaras que todos nós, ou a grande maioria de nós, ainda usamos. Ele fala, meditemos nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto. Ele confessa, trabalhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, no outro tempo, que me seria pedidas contas de episódios simples, que para ele eram simples, mas não eram, que costumavam considerar como fatos de maior significação. Então, máscaras, a grande maioria de nós ainda usamos. E, como eu coloquei aí, todos nós construímos imagens sociais para nos adaptarmos a determinados ambientes sociais para responder às expectativas de certas pessoas. As máscaras que usamos no dia a dia podem se colar ao rosto e se transformarem numa face verdadeira. É preciso muito cuidado para não misturar as máscaras com aquilo que somos realmente. Tem um livro que eu gosto, que eu sempre cito muito, que fala dessa questão de quando a gente já não sabe mais quem somos nós e quem, ou se aquilo somos nós ou se são as nossas máscaras, né? Tem um livro do Robert Fisher chamado Cavaleiro Preso na Armadura, que vai falar muito dessas máscaras, dessas couraças que a gente vai colocando e que depois a gente não sabe mais quem a gente é. A gente se identifica tanto com aquilo, fica tão apegado, mas na verdade aquilo não é a gente. Né? E esse livro vai falar de um cavaleiro que não conseguia tirar a sua armadura, não conseguia tirar a sua máscara, o seu capacete, né? Ele tinha dificuldade. E são as nossas dificuldades de muitas vezes tirar as nossas máscaras. Nós colocamos várias e depois nós temos dificuldade de nos desvencilhar dessas máscaras. Isso é ruim para nós, porque muitas vezes a gente não engana as pessoas sabem quem somos. Nós estamos só nos iludindo, às vezes a gente acha que a gente está aparentando aquilo, está todo mundo acreditando, mas às vezes a única pessoa que acredita naquilo é a gente. A grande maioria sabe que aquilo tudo é balela. Então esse livro do Robert Fischer, ele é fininho, acho que tem até em PDF, ele é O Cavaleiro Preso na Armadura. Ele é muito interessante, ele vai falar sobre essa questão da gente se desidentificar dessas máscaras e seguir o nosso caminho em frente, que isso é muito difícil, verdadeiramente. E aí deparava-me, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontava tribunais de tortura, nem me surpreendia os abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternais. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Então, é isso daí, né? Eles falavam de forma... Ele não estava vivendo realmente, né, lá nos infernos. Talvez se ele estivesse nos infernos mesmo, como ele estava alguns momentos antes, né? A gente fala infernos entre aspas, né? Ele talvez não se sentisse tão constrangido como agora. Falar dos erros dele de forma tão carinhosa e tão paciente, orientando e esclarecendo ele, deixava ele mais deslocado que talvez tivesse jogado na cara dele todas essas questões. Né? Estava se sentindo humilhado.
É natural, né, Márcia? Porque é dureza, né? Alguém falando pra gente aquilo que a gente é, na realidade, né? Então, como a gente pode fazer o nosso caminho de volta? Porque o André Luiz, ele chega nesse momento do arrependimento. Por fim, ele diz assim, abafando os impulsos vaidosos, né? Porque a gente precisa, né? Reconhecer a extensão de minhas leviandades de outros tempos. Então, quando ele conseguiu colocar a vaidade um pouco mais à parte, que a vaidade é o orgulho puro, né? Ele conseguiu ver, na realidade, que aquilo tudo era ele mesmo. E ele coloca assim, a falsa noção da dignidade pessoal, porque ele usava a máscara da dignidade, né? Mas, na verdade, ele não tinha essa dignidade pessoal. Pedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perder um ensejo precioso da experiência humana não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Então, ele teve um minuto de humildade ali. Porque só humildade, a palavra humildade também significa reconhecimento. Ele se reconhece. Verdadeiramente, quando ele se afasta da vaidade dele, que é o orgulho, ele dá vazão à humildade. A semente da humildade está dentro de nós, esperando só o terreno para ela poder desabrochar. Então, naquele instante, ele olha e vê, poxa, mas eu sou esse aí mesmo que ele está falando. Ele não está errado, não. Então, ali é só reforçando o que está no livro Céu e Inferno, que são aqueles 3 caminhos pedagógicos que nós precisamos fazer quando nós erramos, que é o arrepender-se, que é a tomada de consciência, a expiação, a aprovação. Expiar é trazer o puro para fora, não tem um contexto de punição, mas a expiação é trazer o puro para fora, foi o que ele basicamente está começando a fazer, porque o que ele fez? Com o arrependimento, ele tomou consciência, ele conseguiu deixar um pouco o orgulho e a vaidade dele de lado. E aí, finalmente, ele tem um ato de humildade e se declara, realmente eu sou essa pessoa. Então, ele já começa, de alguma forma, esse trabalho de expiação, de trazer o puro para fora, começa a executar esse trabalho dentro dele. E, finalmente, a reparação, e devolver à vida aquilo que um dia nós tiramos. É isso que significa a reparação. E devolver à vida aquilo que nós tiramos. E aí o André Luiz, ele vai fazer no percurso dessas obras todas dele, principalmente da série espiritual, a gente vai ver o percurso que ele faz para devolver à vida aquilo que a vida tinha dado para ele. Né? Ele caminha de forma muito digna, que a gente vai ver nas obras dele. Mas esse aí é o caminho que todos nós temos que tomar de uma forma muito tranquila. E aí, então, o que o Clarence faz com ele? Porque quando a gente ainda está muito egóico, a gente sai um pouquinho da nossa vaidade, faz um reconhecimento, mas minutos depois a gente cai na postura de vitimização. E a vitimização é mais uma armadilha do ego, né? Que não nos permite a gente desenvolver com seriedade o sentimento da humildade dentro da gente. E aí o Clarence dá um puxão de orelha ali. Ele fala assim, meu filho, não te lastimes tanto, ou seja, porque o que é se lastimar tanto? Se colocar numa posição de vítima, ou seja, de uma forma carinhosa ele fala, para de ser vítima, né, André Luiz? Olha só, já viu o meu que está errado, agora arregaça as mangas e vai trabalhar. Mas eles não são assim grosseiros, né? Eles falam de outra forma, né? Busquei-te atendendo a intercessão dos que te amam nos planos mais altos. Isso aí ele não sabe ainda, mas é a mãe dele, né? Tuas lágrimas atingem seus corações, ou seja, ele agora ficar chorando, se vitimizando, vai acabar, né? A mãe dele sentindo a tristeza dele. Não desejas ser grato mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Ou seja, não caia na vitimização, porque o vítima ele vai acabar caindo na ingratidão. Assume as tuas faltas, com coragem, arregaça as mangas e vai trabalhar. Né? Isso é gratidão. A gratidão é um sentimento que significa reconhecimento e que significa também trabalho por fazer alguma coisa em troca. Né? Na verdade, tua posição é o de suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Então você não é o único. Para de se vitimizar e vai seguir a vida. Vai fazer alguma coisa diferente. Não adianta ficar a vida inteira como vítima. Né? Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento, olha aí. Guarda a bênção do remorso, né? E o remorso aqui é no bom sentido, não é da culpa, né? Mas é no sentido de expiar, embora tardio, sem esquecer que a aflição
não resolve o problema. Ou seja, não adianta você agora ficar se vitimizando, porque você vai entrar num circuito de autopunição e você não vai reparar. Então, o que você precisa fazer agora, que você já tomou consciência, é arregaçar a manga, se responsabilizar e trabalhar para restituir à vida aquilo que você tirou, que é a reparação. Então, saia do estado de vitimização. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. É isso aí, já estava recebendo auxílio. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ou seja, nós também já erramos como você. Mas agora nós estamos numa posição melhor e nós estamos aqui para ajudar a você que está na retaguarda. Nós já estamos com a mão estendida, você não está sozinho, você tem a gente. Só que a tua parte, só você pode fazer, né? Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Que é o que a gente ia acabar fazendo mesmo, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, gente, sair da vitimização. Errou. Se responsabilize sempre. Eis o caminho da vida. Eu peço desculpas a vocês, mais uma vez, pelas intercorrências de hoje, né? Por fazer eu mesma a prece, para não demorar mais do que já demorei, né? E agradeço a presença de todos. Nós acabamos saindo no bloco do livro Nosso Lar, né? Todo mundo está no carnaval no bloco do livro Nosso Lar, né? Então vamos lá, gente. Vamos elevar, vamos sambar. Estava bom o samba. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus em gratidão por esse espírito, André Luiz, ter trago toda essa bagagem de vida para nós, nos ajudando e muito a não percorrermos os caminhos do erro, mas nos trazendo luz para que nós possamos errar um pouco menos enquanto aqui encarnados. Gratidão a esse espírito, não importa se está encarnado ou não, esteja onde ele estiver, que ele possa sentir a nossa vibração de gratidão. Gratidão a todos os espíritos envolvidos nesse livro, aos nossos mentores que têm tanta paciência com a gente, mesmo a gente ainda teimando tanto no erro, muitas vezes. Gratidão a Deus por aqui estarmos. Gratidão aos bons espíritos, a Allan Kardec, que trouxe essa doutrina maravilhosa, que codificou essa doutrina maravilhosa, a todos os espíritos que participaram da codificação. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso governador, do nosso planeta, que com tanto amor todos os dias trabalha para a nossa evolução, para que nós possamos sair dos ciclos reencarnatórios de vida. Nós só temos motivos para agradecer e que essa prece de gratidão envolva todo o planeta Terra, consolando os corações que se sentem ainda desesperançados, sem fé e sem forças para trabalharem as suas vicissitudes. Gratidão por tudo, que essa paz, esse amor continue entre nós durante toda essa semana. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma boa noite para todos, uma boa semana. Tá? Obrigada. Boa noite.